Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui com mais um vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo sobre os 20 livros cristãos que não podem faltar em sua biblioteca. Amém? Por Eliakim Cordeiro, Doutor Honoris Causa, este é o livro em formato PDF. É apenas um pequeno resumo, onde eu já trouxe alguns livros, como A Imitação de Cristo, As Confissões, O Peregrino, Mero Cristianismo, Institutos da Religião Cristã, A Prática da Presença de Deus, Teologia Sistemática, Conhecendo a Deus, O Custo do Discipulado, Renovação da Mente, e hoje nós vamos para o 11º livro de 20. Lembrando que foi uma pergunta feita no canal Eliakim Cordeiro, e eu estou respondendo em forma de vídeo, na verdade, em formato de um livro em PDF. Se você quiser adquirir, basta entrar em contato comigo através do telefone 85 DDD 85 996 39 2167. Esse também é o nosso WhatsApp, amém? E também, se você quiser, pode falar pelo e-mail eliakimelohim@gmail.com. Então vamos para o nosso vídeo. O 11º livro de 20 é A Busca de Deus, de A.W. Tozer, de 1948, fala sobre a espiritualidade profética. Sobre o livro A Busca de Deus, é o livro mais famoso do pastor e pregador A.W. Tozer, considerado um dos profetas do evangelicalismo norte-americano do século XX. Tozer escreve com profundidade mística e intensidade profética sobre o desejo do coração humano por Deus e sobre os obstáculos, especialmente o apego às coisas criadas que impedem essa busca. Cada capítulo é uma meditação aprofundada sobre algum aspecto da relação entre a alma humana e Deus. Deus espera ser desejado. Porque este livro não pode faltar. Em poucas páginas, Tozer diz mais sobre a vida espiritual do que muitos livros volumosos. Sua escrita arde com paixão por Deus e arde também contra a mediocridade espiritual. Este livro é capaz de reacender a chama na vida de qualquer cristão entediado ou espiritualmente seco. Tozer tinha o dom de dizer as verdades mais profundas de maneira direta e sem adornos desnecessários. Uma voz profética que a igreja precisa em todos os tempos. E os temas são sede de Deus, desapego, adoração, presença divina e vida contemplativa. Temos aí o livro de número 12 de 20, A Cruz de Cristo, de John Stott, de 1986. Vai falar sobre a teologia da expiação, sobre o livro considerada a obra definitiva sobre a doutrina da expiação no evangelicalismo moderno. A Cruz de Cristo examina com profundidade histórica, bíblica e teológica o significado da morte de Jesus. Stott defende a doutrina da substituição penal e responde às objeções modernas contra ela, mostrando por que a cruz é o coração do Evangelho e como ela deve moldar toda a vida cristã, da adoração à ética da missão ao sofrimento. Antes de podermos ver a cruz como algo feito por nós, devemos vê-la como algo feito por Deus. Porque este livro não pode faltar. A cruz é o centro do cristianismo. Qualquer distorção do que Cristo realizou ali afeta toda a teologia e toda a vida cristã. Este livro oferece o fundamento mais sólido para se compreender o Evangelho em sua profundidade plena. É ao mesmo tempo um estudo rigoroso para teólogos e um livro que move o coração de qualquer crente que o lê com atenção. Os temas são expiação, substituição penal, justiça de Deus, redenção e evangelismo. O livro de número 13 de 20 é Desejando a Deus, de John Piper, de 1986, fala sobre o hedonismo cristão. Sobre o livro Desejando a Deus, apresenta a filosofia teológica que Piper chama de hedonismo cristão. A ideia de que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele.
Piper argumenta que a busca pela alegria, pela maior alegria possível e a glorificação de Deus não estão em tensão, mas são a mesma coisa quando Deus é o objeto dessa alegria. O livro percorre temas como adoração, oração, Bíblia, missões, dinheiro e sofrimento. Tudo à luz dessa tese central. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Porque este livro não pode faltar. Este livro transformou profundamente o evangelicalismo nas últimas décadas ao resgatar a dimensão do deleite e da alegria na vida cristã, que muitas vezes é vivida com um senso de dever joyless. Piper fundamenta tudo nas Escrituras e apresenta uma visão de Deus que simultaneamente exalta sua glória e desperta o coração humano. É uma obra que muda a forma como o leitor pensa sobre adoração, oração e propósito de vida. Temas: alegria em Deus, adoração, oração, missões e sofrimento. O livro número 14 de 20, O Espírito Santo de Billy Graham, 1978, vai falar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Sobre o livro, neste livro completo e pastoral sobre o Espírito Santo, Billy Graham, o evangelista mais influente do século XX, apresenta de forma equilibrada e bíblica o ensino sobre a terceira pessoa da Trindade. Graham aborda o papel do Espírito na conversão, na santificação, nos dons espirituais na vida diária do crente, navegando com sabedoria entre extremos opostos e apresentando uma pneumatologia bíblica e equilibrada. O Espírito Santo não é uma influência vaga ou uma força impessoal. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Porque este livro não pode faltar. Poucos temas na teologia cristã são tão mal compreendidos e tão controversos quanto o Espírito Santo. Graham oferece um tratamento que é ao mesmo tempo rigoroso, biblicamente acessível ao leitor comum. Este livro ajuda a evitar tanto o extremo do cessacionismo excessivo quanto o entusiasmo desordenado que negligencia a palavra de Deus. Temas: Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, batismo no Espírito e santificação. O livro de número 15 de 20, Não Desperdice Sua Vida, de John Piper, de 2003, fala sobre propósito e missão. Sobre o livro, nascido de uma pregação que Piper fez sobre um casal que se aposentou cedo para colecionar conchas na Flórida e morreu fazendo isso. Esse livro é um grito profético contra o desperdício da vida cristã. Piper argumenta que há apenas uma razão que justifica toda uma vida: a glória de Deus nas nações. O livro passa pela visão de Cristo, pelo papel do sofrimento, pelo perigo das comodidades e pelo chamado às missões. Não quero chegar ao fim da minha vida e descobrir que apenas vivi nela. Quero ter vivido por ela. Porque este livro não pode faltar. Este livro sacudiu uma geração inteira de jovens cristãos e ainda sacode. Num mundo que oferece conforto, segurança e prazer como metas supremas, Piper lança um desafio radical. Viva para algo que vale a pena morrer. É leitura obrigatória para jovens e para qualquer cristão que sente que sua vida poderia ser mais, que existe um chamado maior do que a mediocridade espiritual e o consumismo moderno. Temas: propósito de vida, missões, risco radical, glória de Deus, alegria e sofrimento. O livro de número 16 de 20 é O Esconderijo, de Corrie ten Boom, 1971. Testemunho e fé. Sobre o livro O Esconderijo, The Hiding Place, é o relato autobiográfico de Corrie ten Boom, uma relojoeira holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial escondeu judeus em sua casa e foi posteriormente presa pelos nazistas. Corrie e sua família foram deportadas para campos de concentração, onde sua irmã Betsy morreu. Este livro conta como a fé não apenas sobreviveu ao horror, mas floresceu nele, e como o perdão pode alcançar
até mesmo os piores agressores. Não há buraco tão fundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda, porque este livro não pode faltar. Numa época em que muitos questionam a bondade de Deus diante do sofrimento, o testemunho de Corrie ten Boom é uma resposta poderosa. Ela não minimiza a dor, mas mostra que Deus está presente mesmo no pior dos infernos humanos. A cena em que ela perdoa um ex-guarda nazista é uma das mais comoventes da literatura cristã moderna. Este livro fortalece a fé de qualquer pessoa que enfrenta tribulações, temas de sofrimento, providência, perdão, fé em crise e presença de Deus na dor. Livro 17 de 20, A Personalidade do Espírito Santo. R.A. Torrey, 1910, Teologia Bíblica. Sobre o livro, R.A. Torrey foi um dos grandes evangelistas e teólogos do início do século XX, e este livro sobre o Espírito Santo é considerado um clássico da literatura evangélica. Com exaustivo estudo bíblico, Torrey demonstra que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, e detalha seu ministério em cada área da vida cristã, desde a regeneração e a santificação até a oração, a pregação e o serviço cristão. O Espírito Santo é tão real quanto Jesus Cristo. Ele deseja uma relação pessoal e íntima com cada crente, porque este livro não pode faltar para quem deseja entender o ministério do Espírito Santo a partir das Escrituras com profundidade e sem excessos. Este livro é uma referência fundamental. Torrey combina rigor exegético com fervor espiritual, um equilíbrio raro e precioso. Esta obra foi instrumental na formação de muitos dos grandes pregadores e avivalistas do início do século XX. Os temas são personalidade do Espírito, unção, oração no Espírito, lenura e ministério espiritual. O problema do sofrimento, C.S. Lewis, 1940, Apologética e Teodiceia. O problema do sofrimento é a resposta de C.S. Lewis à questão mais difícil que o pensamento cristão precisa enfrentar. Se Deus é bom e onipotente, por que permite o sofrimento? Lewis aborda esse tema com uma habitual combinação de rigor intelectual e clareza comunicativa, examinando a natureza de Deus, a liberdade humana, o pecado original, o sofrimento animal e o papel santificador da dor na formação do caráter humano. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O sofrimento é seu megafone para despertar um mundo surdo. Porque este livro não pode faltar. Todo cristão enfrentará esta questão, dentro de si mesmo ou de pessoas que ama. Lewis não oferece respostas fáceis, mas oferece respostas honestas, profundas e bíblicas. Esse livro prepara o crente intelectual e emocionalmente para os momentos mais difíceis da vida e equipa o apologista para responder a um dos argumentos mais comuns contra o teísmo cristão. Temas: Teodiceia, sofrimento, bondade de Deus, livre-arbítrio, santificação pela dor. O 19º livro de 20 é a Escola de Cristo, de T. Austin Sparks, século XX, formação espiritual profunda. T. Austin Sparks foi um ministro britânico pouco conhecido pelo grande público, mas profundamente influente nos círculos de espiritualidade mais aprofundada. Neste livro, ele explora o processo pelo qual Deus forma Cristo em nós, não através de programas religiosos ou atividades externas, mas através de experiências que quebram o eu e edificam o caráter de Cristo. Austin Sparks entende a vida cristã como uma escola divina, onde as provações são as aulas mais importantes. A escola de Cristo é aprendida na cruz, não nos livros. Porque este livro não pode faltar. No mundo de ministérios baseados em performance e resultado, Austin Sparks nos recorda que a maior obra de Deus é feita no interior do ser. Este livro é para leitores que buscam profundidade espiritual e estão dispostos a ser formados
não apenas informados. É uma obra que desafia toda a superficialidade religiosa e aponta para a obra profunda que o Espírito Santo deseja realizar em cada vida. Temas: formação espiritual, cruz, vida interior, Cristo em nós e processo de Deus. Livro 20 de 20, Discursos aos meus estudantes. Charles Spurgeon, 1855-1894. Pregação e Ministério. Sobre o livro, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, deixou um legado imenso de escritos, discursos aos meus estudantes. É o conjunto de seus ensinamentos sobre pregação, pastorado e vida ministerial, dados ao Colégio Pastoral do Metrópolis Tabernáculo, em Londres. Spurgeon combina sabedoria prática, humor britânico inconfundível e profundidade espiritual para formar pregadores que falam da Bíblia ao coração humano. Se você não está cheio do Espírito, está vazio para o ministério. Porque este livro não pode faltar para pastores, pregadores e aspirantes ao ministério. Spurgeon é leitura obrigatória, mas mesmo para leigos, seus ensinamentos sobre comunicação, fé e vida cristã autêntica são de valor imenso. Spurgeon viveu o que pregou. Pregou para mais de 10 milhões de pessoas durante sua vida e seus sermões continuam sendo lidos em todo o mundo. Sua vitalidade espiritual e clareza prática são inigualáveis. Temas: pregação, pastoral, vida ministerial, Espírito Santo ministério, fidelidade à Escritura. Chegamos ao fim deste guia, mas espero, essa é a palavra final, chegamos ao fim deste guia, mas espero que seja apenas o começo de uma jornada de leituras que aprofundem em sua fé, ampliem seu horizonte teológico e fortaleçam seu caráter cristão. Os 20 livros apresentados aqui não esgotam a riqueza da literatura cristã, muito pelo contrário, eles são apenas uma porta de entrada para um universo imenso de obras que a Igreja tem produzido ao longo de 2000 anos de história. Que cada livro lido abra o apetite para mais. Lembre-se sempre, a leitura cristã não é um fim em si mesmo, é um meio. O fim é conhecer a Cristo, amá-lo mais profundamente, servi-lo com fidelidade crescente. Que cada página lida te aproxime mais daquele que é a palavra encarnada. Sede diligentes em vos apresentardes a Deus, aprovados como obreiros que não têm de que se envergonhar, que andam bem na palavra da verdade. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo de número 15, e chega aqui ao fim, por Eliakim Cordeiro, doutor honoris causa, né? Encerra aqui o livro, encerra aqui a nossa segunda parte, dos 20 livros que não podem faltar na sua biblioteca, e que você gostar desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e também se inscrever no canal para me ajudar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, e até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.